Do Império Romano. A história do Império Romano é vasta e complexa, abrangendo mais de 1000 anos, desde sua fundação lendária em 753 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e a subsequente continuidade do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, que foi até 1453. Então hoje eu vou resumir para vocês os principais períodos e eventos do Império Romano, da história do Império Romano, do início até o fim, detalhadamente, tá? E resumidamente. Então, antes de começarmos, já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho, tá? Para não perder as novidades do canal. Então, tamo junto, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fundação e período monárquico. 753 a 1509 a.C., certo? Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, que matou seu irmão Remo e se tornou o primeiro rei. Durante este período, Roma foi governada por uma série de 7 reis, que estabeleceram as bases da cidade, incluindo instituições políticas e religiosas. O último rei da fundação do período monárquico foi o Tarquínio, o Soberbo. Foi deposto em 509 a.C., levando à fundação da República Romana. República Romana, de 509 a.C. a 27 a.C. A República Romana foi caracterizada por um sistema de governo que incluía 2 cônsules, eleitos anualmente, ou seja, de ano em ano, um senado e várias assembleias populares. Durante esse período, Roma expandiu-se significativamente, conquistando a Península Itálica e, posteriormente, grande parte do Mediterrâneo, incluindo a Grécia, o norte da África e partes da Ásia Menor. Não é à toa que o Império Romano foi um dos maiores, se não o maior império já visto naquele tempo, certo? Então, o Império Romano, ele tem uma história muito incrível, que eu acho muito interessante, e a República Romana, ela foi a que iniciou tudo isso, certo? Conflitos internos, como as guerras púnicas contra Cartago de 264 a 146 a.C., e as guerras civis entre facções políticas, como entre Mário e Sula, e mais tarde entre Júlio César e Pompeu, marcaram este período. Então, futuramente eu posso fazer um vídeo sobre as guerras púnicas, certo? Ou também sobre as guerras civis entre as facções políticas. Bom, mais tarde, depois da guerra civil de facções entre o Mário e Sula, mais tarde viria o Júlio César e Pompeu. Eles dois iriam brigar pela República Romana, que todo mundo sabe que Júlio César ganhou. A República terminou com a ascensão de Júlio César, muito bem, que foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C., mas foi assassinado no mesmo ano, após uma série de conflitos. Seu herdeiro, Otaviano, mais tarde como Augusto, emergiu como o primeiro imperador de Roma. E aí estamos finalmente no que a gente quis falar, o Império Romano. O Império Romano, ele tem 2 períodos, certo? Vai vir o Alto Império, vai vir também o Baixo Império, tá? E também vai vir também o outro império, que era o do Oriente, o Bizantino. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O Império Romano, Alto Império, de 27 a.C. a 284 d.C. Augusto estabeleceu o Principado, um sistema que manteve a aparência da república, mas concentrou o poder nas mãos do imperador. Este período viu a Pax Romana, uma era de relativa paz e estabilidade que durou cerca de 200 anos. Entre esses 200 anos, Roma viveu um período de paz, viveu um período sem guerra, viveu um período sossegado. Porém, veio os imperadores. Imperadores notáveis incluem Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Trajano, Adriano e Marco Aurélio.
Desses nomes aí, o que eu acho que mais mudou Roma foi Nero, certo? Adriano e Calígula. Para mim, esses três foram os que mais mudaram o Alto Império da Roma. A crise, o Império atingiu sua maior extensão territorial sob Trajano, tá? O Trajano, que era o imperador, ele foi o que teve a maior extensão de Roma, ele foi o que mais expandiu o Império Romano, certo? Abrangendo desde a Britânia até o Egito e da Espanha até a Mesopotâmia. Essa Espanha é com Hispania, tá? Não é a Espanha, é Espanha, certo? A crise do terceiro século, de 235 a 284 d.C. Este período foi marcado por instabilidade política, invasões bárbaras, crises econômicas e uma série de imperadores de curta duração. O império quase entrou em colapso, mas foi parcialmente restaurado por imperadores como o Aurélio e o Diocleciano, certo? E aí vemos o Baixo Império. Após o Alto Império cair, veio o Baixo Império, certo? De 284 d.C. a 476 d.C. Diocleciano, que foi de 284 a 305 d.C., implementou reformas significativas, incluindo a tetrarquia, um sistema de governo dividido entre 4 líderes: Constantino, que foi o primeiro, o Grande, que é de 306 a 337 d.C., legalizou o cristianismo com o Edito de Milão em 313 e fundou Constantinopla como a nova capital do Império em 330 d.C. O Império foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que é o bizantino. Após a morte de Teodósio I, em 395 d.C., o Império Romano do Ocidente enfrentou pressões crescentes de invasões bárbaras, incluindo quem? Os visigodos, vândalos e hunos. Em 476, o último imperador do Ocidente, certo, que era do Baixo Império, foi Rômulo Augusto. Foi deposto pelo líder germânico, Odoacro, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Bom, depois da queda dos impérios, depois da queda da República Romana, depois da queda da fundação do período monárquico, certo? Roma, ela se via em um estado de que só o império podia salvá-la. Então, eles fizeram o quê? Partiram para o Império Romano do Oriente, que é o bizantino. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que ficava o bizantino, continuou a existir por quase 1000 anos após a queda do Ocidente. Sob Justiniano I, de 527 a 565 d.C., o Império Bizantino, que veio de 395 a 1453 d.C., foi literalmente o império que mais durou tempo. Foi o Império Bizantino. E foi o que deu mais sucesso, né? Bom, o Império Bizantino experimentou um renascimento reconquistando partes do antigo Império Romano do Ocidente, incluindo a Itália e o norte da África. O Império Bizantino enfrentou inúmeras ameaças, incluindo invasões árabes, turcas e cruzadas. As cruzadas, naquele tempo, eram guerras que eram soldados que, eu posso dizer assim, lutavam pela conquista de Jerusalém, porque estavam no comando de quem? Do Império Romano, certo? Só que as cruzadas, elas eram muito mais fortes do que os soldados do Império Romano, né? Nem à toa que a rivalidade delas duas duraram um bom tempo. Só que aí deixou de existir quando veio os espartas. Caso você não saiba, os espartas eram os soldados de elite, eram os soldados maiorais, e eles eram da Grécia. Os espartanos eram lutadores, eram soldados que mal perdiam uma batalha,
Se você lutasse contra... Se você tivesse um exército de 1.000 homens contra 100 espartanos, os 100 espartanos ganhariam desses seus 1.000 homens. Porque os caras eram treinados, meu velho. Os caras eram treinados. Bom, em 1453, Constantinopla foi conquistada pelos otomanos sob o comando de Mehmed II, marcando o fim definitivo do Império Romano. Bom, o Império Romano, o que a gente pode notar sobre o Império Romano? O Império Romano ele deixou um legado duradouro em áreas como direito, governo, arquitetura, engenharia e cultura. O Império Romano, na arquitetura, ele criou as catedrais, certo? Aquelas igrejas ortodoxas, igrejas católicas, vieram do Império Romano. Tá? As igrejas, as casas, os palácios, tudo veio de Roma, certo? Roma foi a principal criadora da arquitetura, eu posso dizer assim, perdendo apenas para a Grécia, né? Óbvio. Bom, também na cultura, a Roma ela influenciou a cultura de vários e vários legados, tá? Incluindo o judaísmo, em algumas ocasiões, tá certo? Na Grécia, tá? Quando Roma chegou, Roma mudou o nome dos deuses da Grécia. Tá? Mas isso foi por pouco tempo, tá? Porque a Grécia depois se reergueu e tomou conta ali do território dela que é hoje em dia, certo? Bom, o direito romano influenciou muito os sistemas jurídicos modernos, tá? A língua latina, que é a língua dos romanos, certo? É a língua latina, que a gente fala hoje em dia, nós somos latinos. Deu origem às línguas românicas como italiano, francês, espanhol, portugueses e romeno. Então, assim, a Itália, França, Espanha, Portugal e o próprio da Romênia, eles são caracterizados da Roma, certo? A Igreja Católica Romana, que emergiu durante o período imperial, continuou a ser uma força significativa na Europa após a queda do Império. Então, a Igreja Católica Romana, ela permaneceu após o fim do Império Romano. A Igreja Católica continuou se reerguendo e doutrinando, né? E catequização, entre outros fatores, na Igreja Católica Romana. Então, assim, Roma foi um dos maiores impérios do mundo, certo? Teve suas lutas históricas, teve também os seus gladiadores. Gladiadores eram pessoas, né? Muitas vezes escravizados ou escravos que lutavam pela sua liberdade. Então, gladiadores não eram soldados, eram escravos que lutavam pela liberdade. Então, esse é um vídeo resumido do Império Romano, certo? Resumido do início até o fim. Eu posso fazer outros vídeos futuramente sobre o Império Romano, sobre gladiadores, sobre a sua cultura, tá? Sobre a sua história detalhadamente, mas para a gente não prolongar muito o vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Curte, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Tamo junto. Eu estou falando um pouco assim porque eu estou meio doente, mas eu não posso deixar de esquecer para gravar um vídeo pra vocês, né? Então, cara, dá aquela força, tá? Tamo junto, até mais e até o próximo vídeo. Falou!